coração, no nosso entendimento, em Em Jesus. nome de Jesus. Pai, nós entregamos essa aula diante de Ti, pedimos que a presença do Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, invada cada lugar, cada recinto, Sim, Pai, cada sala onde as tuas filhas e onde nós estão, que o teu estivermos, nome venha a nós ser glorificado, estou. exaltado. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, como Aleluia. viver essa autoridade no mundo espiritual, Senhor. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele luta, ele vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, Pai. E nós cremos e recebemos essa vida em abundante na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós temos a mente de Cristo, que nós Aleluia. somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Guarda as nossas vidas, cobre-nos com teu sangue, guarda a nossa família, guarda, Senhor Senhor, Jesus, os nossos esposos, filhos, guarda. netos, todos aqueles que amamos, Pai. Nós colocamos diante da cruz de Cristo, pedimos que o Senhor esteja abençoando eles Sim, também, Senhor, Senhor, que eles cuida de sejam cada um. visitados pelo teu poder. Continua, pastora. Aleluia. Senhor, continuamos aqui, Senhor, clamando ao Deus vivo, soberano, aleluia, que está presente em toda parte. Tu estás aqui, tu estás no coração dos nossos filhos, dos meus netos, no Sim, coração dos meus Senhor. bisnetos, Senhor. E o Senhor vai cuidar da nossa geração, ministrar em nossa geração, para que esse trabalho que nós estamos fazendo seja para a honra e a glória do teu nome, que cada uma de nós tomamos como responsabilidade diante de Deus, diante das trevas, que Em esse nome de lugar é o lugar de Jesus. autoridade, e nós Sim, Pai. buscamos autoridade, unção, poder, e recebemos de ti, Senhor, porque tu tens o poder, a glória, a majestade, tu estás conosco todo momento, o Senhor nunca nos deixará e nunca nos desamparará. Sim, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo, e cada uma que aqui chegou, Senhor, possamos aproveitar o máximo, que seja um tempo de qualidade na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir em Números capítulo 32. Números 32, 32. Pegar minha Bíblia pessoal. versículo 12. Abre aí para mim. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Continua. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera o mal perante o Senhor. E eis que vós, geração de homens pecadores, vós levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentar o furor ardente do Senhor contra Israel. Se, pois, deixardes de segui-lo, também ele deixará o povo novamente no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas famílias. Porém nós armaremos, apresentando-nos à frente dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. E as nossas famílias ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel possuam, cada um, a sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem adiante, porquanto a nossa herança nos caiu deste lado do Jordão ao oriente. Amém. Continua? Continua. Continua, Então ouvinte. Moisés lhe disse: Então Moisés lhe disse: Se isto fizerdes, se vós armardes perante o Senhor para a guerra, e cada um de vós passar armado o Jordão perante o Senhor, até que tenha lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver sujeita perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e eu sabei que o vosso pecado vós há de achar. Amém. Até aí. Vou repetir esse versículo. Porém, se não fizerdes assim,
eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos achará. Que forte esse versículo, não? Quero que vocês risquem aí na Bíblia de vocês. O plano de Deus era para que todo Israel entrasse na terra de Canaã. Deus não queria que ninguém ficasse de fora. A promessa era para todos. Mas aquela geração endureceu o coração para quê? Para Deus. E pecaram contra Deus. O tempo todo, aquela geração era uma geração murmurenta, chechelenta, uma geração descontente, nada estava bom. Tudo que Deus fazia, eles reclamavam. Se Deus abriu o mar vermelho para eles, Deus mandou Moisés e Arão venceram as 10 pragas lá no Egito. Tá aí, pastora Lloyd? Sim, Mas o tempo todo, aquela geração não abriu o coração para Deus. E aquela geração, ela pereceu por causa da rebelião, por causa da rebeldia. E aqui, ó, o versículo que eu quero deixar é: se vocês não fizerdes como o Senhor, vosso Deus, quer, sabei que o vosso pecado vos achará. Então, o que eu quero falar? Eu quero dizer que nós vamos ter todos os dias pessoas para atender. Mas se nós não trazer convicção de pecado, de erro no coração dessas pessoas, tá. elas não vão ser libertas. Não tem como nós, como libertadores ou, né, pessoas que querem ver as cadeias cair, se romper, se a pessoa não houver no coração da pessoa um arrependimento sincero, uma conversão genuína. É difícil para Deus libertar? Não é. Foi difícil para ele ressuscitar Lázaro? Não. Foi difícil para ele ressuscitar o filho da mulher Viúva. a viúva de Naim? Uhum, Não não. foi. Não foi. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que não tem impossível para o nosso Deus. Não existe situação que possa perdurar diante do poder de Deus. Quando nós vemos que o mal está atingindo a nossa vida, a nossa casa, nós temos que nos posicionar contra essa situação. Mas posicionar de uma forma de interagir, assim, de uma forma de corpo, alma e espírito, entendeu? Intencional, né? Justamente. Pode falar, pastora Lloyd. É, intencional. Porque o que acontece? Nós sabemos que o inimigo ele não brinca. Ele vem para matar, roubar e destruir. É verdade. Então, como nós vamos destruir ou as resistências espirituais? Ou a primeira pergunta que eu faço: o que são resistências espirituais? Resistências espirituais são barreiras invisíveis levantadas por Satanás para impedir que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Ela atua como muros espirituais que, que as trevas processam contra a nossa vida, ou seja, né, contra o nosso ministério, contra as nossas famílias, nas nossas finanças, na nossa saúde. Por isso que nós temos que conhecer Efésios 6:12, né, que diz, né, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim. Então, muitas das vezes, nós queremos resolver as nossas guerras no braço da nossa carne. E daí a gente se torna carnal, não espiritual. Mas como que a gente vai se tornar uma pessoa espiritual? É pela nossa fé. Nós sabemos que a fé, ela vence muralhas, né? É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé no nosso coração. Mas a fé vem por conhecer a palavra de Deus. Então, nós precisamos que a palavra ela esteja na nossa frente, ela é o nosso bordão, ela é ela é a nossa arma de guerra, a nossa espada que está na nossa mão. É. Então, eu sei que talvez seja essa palavra aqui que eu falei, né, aqui de Números 32, que o pecado vai achar, porque não tem como a gente permanecer no pecado e não se safar das consequências dele. A circunstância, através das circunstâncias. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender quais são as fortalezas de Satanás, aonde que ele atua. Então, eu quero hoje deixar bem claro
sobre libertação, nesse livro aqui, sobre uma coisa. Como que nós vamos mapear as quebras de maldições? Elas podem vir através de quebra da lei. Eu anotei aqui, mas agora eu não estou achando. Eu anotei até no meu próprio livro mesmo. Quebra de leis, quebras de princípios. Ela pode vir através de herança através de espíritos familiares, né? E ela pode vir através da nossa boca, das nossas emoções também. A maldição ela pode entrar na nossa vida, né? Mas uma das coisas que eu quero dizer é que nós, como libertadores, nós temos que nos fortalecer e vigiar com a nossa boca. Daniel, capítulo 10, a Bíblia fala que o inimigo ele resistiu ele. Lembra? Oi. Que o inimigo age com estratégia para impedir que as respostas de oração viessem até Daniel. Daniel jejuou 21 dias. E quando o anjo apareceu para ele, ele falou: Eu vim por causa das tuas orações, homem muito amado. Gente, é linda essa palavra. Você pode ler lá em Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 13. Eu vim por causa das tuas orações. Gente, olha o mundo espiritual. E você acha que é diferente hoje em dia? Não é. Vamos abrir lá em Daniel capítulo 10? Eu vim por causa das tuas orações. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Oh, Que lindo, glória! meu Deus do céu. E o 19, Lloyd? Mas o Foi príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém. Mas olha o 19, não temas, né? Ah, É, você leu, né? Não temas, né? sim. Porque desde o primeiro 12, momento, versículo 12. sim, o 12, mas olha o 19, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Oh, glória. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. Esse versículo, eu quero deixar essa palavra para vocês declarar: Senhor, me fortalece, fortalece o meu Uhum. espírito. Semana passada, eu falei do espírito fraco, né? É, Então, desde o primeiro dia que Daniel aplicou o coração, a Bíblia fala que ele ficou até doente. Aonde fala que Daniel ficou doente? Ele estava numa batalha espiritual que ele enfraqueceu, está no capítulo 8, versículo 27. Então eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermos alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantava-me com a visão. Não havia quem a entendesse. Você vê, Daniel, ele aqui fala do momento que ele estava também, que ele teria que interpretar aquele sonho, né, a visão do sonho. Mas você pode ver que quando a gente está numa batalha espiritual, nós podemos até nos enfraquecer durante essa batalha. é, Nós podemos ficar até, a nossa carne vai sentir, porque nós viemos do pó, né? verdade. Mas lembre-se de uma coisa, aqui no capítulo 10, versículo 19, o Senhor fala: paz seja contigo. Então vamos declarar para a nossa vida que essa paz ela está habitando dentro de nós, no nosso coração, né? Que ainda que o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, Deus deu vitória. Então não existe situações que Deus não possa mudar. Não existe causas que ele não possa resolver. Não é verdade? Só se a pessoa Aleluia. realmente, mesmo que a pessoa endureça, tem um versículo que fala assim, ó, se eu quero o que fazer errado. Você sabe por que que Deus destruiu as 10 tribos de Israel? Porque não Hum, houve nenhum intercessor.
A Bíblia diz que não houve ninguém na brecha. Quando não tem ninguém na brecha, por exemplo, na nossa família, o meu filho, ele é salvo. Eu já olho ele salvo. Você já tem que olhar para os teus netos salvos. Você já tem que ver uma Eles mudança de adorando. mentalidade. Não é verdade, pastor? Por quê? Sim, Porque às vezes a resposta ela não é imediata, mas é porque Deus está tratando conosco. Deus quer que nós sejamos o quê? Perseverantes. E a nossa luta não é com a mente humana, não. né? Mas é com uma mente espiritual. O campo de batalha é o nosso pensamento. Muitas das vezes nosso pensamento está com incredulidade, que eu falei semana passada, com falta de Uhum. maturidade, falta de sabedoria para lidar com a situação. Nós precisamos ter todo esse mapeamento dentro de nós para nós entendermos como compreender e como resgatar. A Bíblia não fala que em Isaías 58 que edificareis as antigas ruínas de gerações? Se o Senhor já nos deu essa autoridade, Sim. né? Uhum. Ela está sobre nós. E a autoridade, Muito ela Jesus. é um direito legal da nossa vida. Sim. Por isso que nós precisamos estar limpos diante do Senhor. Lembra quando, eu gosto muito daquela palavra, quando Josué estava com a mente suja, o sumo sacerdote, Deus mandou um anjo lá e trocou a mitra dele, da mente dele, pastora. Olha só que lindo. Onde está isso aí? Acho que é Sofonias, peraí, a mitra dele, Ah, olha que forte. Não me lembro dessa palavra. o sumo Sofonias. sacerdote, Não, Abacuque, Sofonias. Sofonias. trocou a, trocou a mitra. Eu vou achar. Zacarias 3, capítulo Zacarias 3, 3, isso Zacarias. aí. capítulo 3, verso 3 ou 5. Pode ler. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, este disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de roupas finas. E disse eu: Aleluia. Ponham-lhe uma mitra limpa na cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa na cabeça e vestiram de roupas, e o anjo do Senhor estava ali. Meu Deus, Aleluia. que coisa linda essa palavra. Nós vamos decorar esse versículo, sabe? Porque é uma lição para nós, para o povo de Deus. É uma posição espiritual de vestes, né? Trocar aquilo que é sujo, aquilo que é incrédulo, aquilo que é mentiroso, aquilo que é falso, aquilo que é sofismo, pela verdade da palavra pura. Em nome de Jesus, nós não temos que enfeitar, não. O inimigo ele busca sempre legalidade para impedir o favor de Deus nas nossas vidas. Apocalipse 12:10. Pode ler lá. Apocalipse 12:10. Quando nós não temos o nosso passado resolvido, não tem como nós irmos diante de pessoas e ajudar pessoas. Nós temos que estar com o nosso passado totalmente resolvido. Perdoado. Se alguém falar mal de você, você vai revidar? Se você revidar na mesma altura que essa pessoa, é sinal que você ainda precisa ser curado. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, ou mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? O Senhor repreende, voltando lá para Josué, o Senhor repreende, porque nenhuma acusação tem mais poder para prevalecer dentro de nós. O Senhor já rompeu com as cadeias, com a iniquidade, só se nós ficar alisando o pecado dentro de nós. Né? O que, que ele falou? Tirai as vestes sujas e colocai umas vestes limpas sobre a tua cabeça. As vestes estavam na cabeça dele, quer dizer, os pensamentos dele. A mitra simbolizava o quê? Um turbante sacerdotal, era um símbolo de autoridade espiritual, de pureza, de consagração, de santidade, de restauração, dignidade. Então, o que E que nós será aprendemos? assim, e será assim na era do reino, porque lembra que Apocalipse fala das vestes do vencedor? Sim, pode falar. Então, essa mitra é ter a mente completa de Cristo e também a autoridade. E as roupas é uma preparação para
governar sobre a terra. Essas são as vestes de um vencedor, que fala o que vencer, dar-lhe que se vista com as vestes brancas, e também receberá uma coroa, sempre falando sobre reino, governo, né? Essas são as vestes para ele governar. E, pastora Lorde, a autoridade, ela não vem através de poder, ela vem através de conhecimento da palavra de Deus. Porque, presta atenção, um governador, ele assume uma posição de governo porque alguém deu uma legalidade para ele, um voto para ele assumir a cadeira de governador. Quando você tem autoridade na palavra de Deus, os demônios recuam contra você. Porque não adianta você orar e não conhecer a palavra, nós precisamos da palavra e da oração. As duas armas, perguntaram para um pregador, né? Qual que era mais importante, orar ou ler a Bíblia? Ele disse, né? Qual é mais importante para o passarinho, né? Asa direita ou asa esquerda? As duas eram importantes, senão ele não ia voar, Senão não voa. né? Então, assim, É. ó, lá em Isaías 61:10, o Senhor também fala, né? Que o Senhor nos vestiu de vestes de salvação, nos cobriu com manto de justiça, né? Então, aquilo que estava sujo, que foi injusto, o Senhor já tinha levado a culpa, né, por perdão, acusação por autoridade, e é uma palavra profética para nós hoje nessa tarde, para nós Uhum. tomarmos posse desse fortalecimento espiritual. Lembre-se que Daniel estava numa batalha espiritual, mas o Senhor fortaleceu. Não são pessoas que vão nos fortalecer, é no Senhor, é na palavra. É na oração que nós vamos receber esse revestimento espiritual. Aqui, Josué também, o anjo apareceu para ele e trocou aquilo que estava roubando o quê? Roubando a autoridade dele, porque essa é a função do inimigo. Ele quer o quê? Roubar a nossa autoridade espiritual. É. Ele rouba, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, roubar é um exemplo, né? Tirar a nossa autoridade. Ele está roubando a nossa autoridade. O Justamente. exemplo de roubar, né? Você Pedro, lembrou, né? tá? As vestes de salvação é o 61? Isaías? 61. Uhum. 61:10. 10. Muito bem. E outra, Jesus ele tinha o espírito de discernimento, né? E nós precisamos desse dom do É, discernimento, né? Discernir o que vem de Deus e o que não vem. E uma das coisas que eu vigio muito dentro da minha casa é com a minha boca, junto com meu esposo, eu trabalho muito essa questão, sabe? E hum, eu tenho exemplos assim todo dia de voltar, de chamar e voltar. Não, até nas brincadeirinhas, sabe? Tem um versículo que fala: eu fiz isso por brincadeirinha, Deus não se agrada dessas coisas. Me mandaram uma figurinha né, pelo WhatsApp, a pessoa entrando, tipo, numa catatumba, e como se a catatumba estivesse cheia de terra e a pessoa fosse enterrando vivo ali, sabe? ai, Então, a gente, pessoa estava querendo dizer que eu estava enterrando ela viva, né? Eu disse, retira isso do mundo espiritual, porque daqui a pouco pode ser que eu vou estar mesmo te enterrando lá. ex- Porque as pessoas elas não têm noção das é, coisas, que hoje em dia é tanta fantasia, tanta ilusão, pastora, sim, que a gente acaba deixando se levar, às vezes, por situações que nós temos que se posicionar. é, Tiago 4:7 que fala, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de fugirá vós. de vós. Resistir o diabo. Nós precisamos estar debaixo dessa autoridade de Deus, submeter a cobertura espiritual, remover toda a rebeldia, tudo aquilo que vem roubar nossa proteção espiritual. Nós não devemos deixar usar as armas espirituais. Lá de 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, né? A oração fervorosa, Efésios 6 fala, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? A adoração, nós temos 2 Crônicas 20, né? Que quando eles adoraram, as cadeias caíram. A boa adoração, amanheceu o dia de primeiro, quando eu era criança, dentro da minha casa a gente cantava muito, celebrai a Cristo, Uhum, celebrai. Hoje é, as crianças não conhecem mais o Salmo cento e não cinquenta conhece, não conhece. né? Ressuscitou. Lembra, pastora, o Salmo? Sim, Celebrai com júbilo, celebrai, é, né? Então, assim, ó, voltar a essa santidade, voltar a trazer essas práticas de confissão da palavra dentro da nossa casa, pedir para o Espírito Santo discernimento, é, discernimento.
né? Porque 1 João 4:1 diz assim: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai os espíritos se são de Deus. É. Nem tudo, né, que se diz Senhor, Senhor, vem do Espírito Santo. Uhum. Então, nós precisamos dessa autoridade. Vamos declarar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu. Aleluia. Repete Obrigado, comigo: o Senhor, Senhor porque o já me Senhor deu já nos deu autoridade autoridade para pisar para pisar serpentes serpentes e e escorpiões escorpiões e toda a força do inimigo, e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. e nada nos fará dano algum. E essa é a declaração de fé que nós temos. E essa é a declaração de fé que nós temos. Que os demônios recuam Que os demônios recuam diante da autoridade do nome de Jesus. diante da autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém. Então, olha só, outra coisa que eu quero falar é que nós temos que ser perseverantes nas nossas orações, nas nossas batalhas. Perseverar. Perseverantes não é que um dia eu ore e amanhã eu esqueço de orar. Não. Nós temos que ter aquela sala de comunhão todos os dias. Gente, vamos pegar essa palavra aqui para nós. Eu tenho situações na minha vida que precisa ser resolvida. E reuniu toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, né? Dentre os filhos de Israel, e ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remisso em passares para possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu vos envie, e eles se dispõem e corram a terra e façam dela um gráfico, um relatório, a herança das tribos, e torne-se a mim. Dividirão as terras em 7 partes. Judá ficará no seu território sul, e a casa de José no seu norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra. O 7, pode ler. Porquanto os levitas não têm partes, né? Pois é sacerdote do Senhor, a Isso, sua parte, né? Gade, Rubens e meio a tribo, Manassés já havia recebido a sua herança. Olha, Gade e Rubens já havia recebido a sua herança da além do Jordão do Oriente, o qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então eu quero deixar essa palavra até quando eles não haviam ainda tomado posse da terra, né? Eles tinham a promessa, tinham a vitória, mas faltava o quê, pastora Lloyd? Atitudes. E nessa aula nossa, hoje, o Senhor está nos chamando para atitudes para dentro de nós, para olhar como nós estamos levando a nossa vida espiritual, nossa boca, nosso coração. Nós sabemos que a maldição, ela vem, né, por quebra de aliança, ela vem por quebra de princípio, por transgressões de lei, e ela vem também pela nossa boca. Pela nossa boca. Então, uma das coisas que nós precisamos vigiar é como estamos agindo quando nós falamos: aquele fulano lá não tem mais jeito, aquele lá já está condenado, sabe? Então, a gente já entregou aquilo para o mundo espiritual. Então, a gente tem que saber que nós somos espirituais e que o mundo que nós estamos vivendo é físico, é carnal, mas nós somos espirituais. Então, Josué, o que ele faz? Ele faz uma lembrança, né? Que o povo precisava se mover, se ocupar. Uhum. A promessa, ela vem através do que? De coragem, de decisão, de movimento espiritual. E nós precisamos disso. Uhum. O Sim. Senhor já entregou, então, mas a omissão espiritual é a conquista do inimigo. O inimigo que faz isso. É como se o inimigo ele tirasse nós da promessa. Como se ele tivesse nos paralisado, nos distraído. Quando nós sabemos que nós temos que fazer uma coisa, tomar uma posição e não tomamos, né? A gente fala sobre procrastinação, omissão. Então, nós precisamos dessa palavra nessa
Tarde para quê? Para nós nos posicionar. Saber que eu gosto muito dessa palavra lá em Romanos 13:11, que é hora de despertar do sono. É hora de despertar do sono. Despertamento. E eu acho tão tremendo a história de Josué, porque ele conquista a terra, ele mapeia a terra, ele distribui a terra para as tribos. E o que eu acho mais lindo nisso tudo é que ele fala, né? Eu já cumpri todos os propósitos do Senhor, eu estou indo, né, embora daqui, mas nenhuma das promessas que Deus prometeu para mim ficou sem se cumprir. Aleluia. Gente, eu quero deixar essa palavra para encerrar nossa aula de hoje, que nenhuma das promessas vai ficar sem se cumprir. Pastora Aleluia. Lloyd, você não vai fechar os olhos antes de ver toda a tua casa servindo ao Senhor. Amém, aleluia. Em Não vou, nome de não. Jesus, nem eu. Em nome de Eu Jesus. quero ver meus netos adorando, meus netos pisando em outras nações. Eu já profetizei que o Senhor perdoa todo o pecado de É omissão da minha vida, da minha casa, do meu esposo. verdade. Meu esposo, eu e ele, nós estamos tomando posição dentro de casa, porque nós Uhum. queremos viver os planos e os projetos de Deus. E não Aleluia. importa a idade. Sim, sim. Que solta, vamos declarar, que solta as ligaduras da impiedade, que desfaz as ataduras do jugo, que seja livre todos aqueles que estão dentro da nossa casa aprisionados, cego, surdo, mudo, em nome de Jesus, Amém. enlaçado em obras satânicas, Em em nome prisões, em cadeias, do que Senhor, solta essas tira, cadeias, que quebra tira esses essa grilhões, família, que Senhor, prendem os tira, pés, Senhor, prendem as mãos, cadeia, em Senhor. nome de Jesus, rica lá, malá, Em canta nome lá. de Jesus. Pai, Amém. dá-nos ousadia, dá-nos fé, dá-nos direção, Senhor, para que nós Tá, venhamos Pai. tomar posse da nossa herança, Senhor, porque Sim, a nossa Jesus. herança, o Senhor já conquistou tudo lá na cruz, tudo É pertence a verdade, Cristo, Senhor. Senhor. Obrigado, Senhor, nós não Graças a queremos Deus. viver apáticos, medrosos, procrastinando, pelo Sim, Pai. contrário, Senhor, nós queremos avançar mais e mais, Sim, por Jesus. isso, desperta o nosso espírito para avançar, Pai, Sim, nós Pai. tomamos posse das promessas, dos propósitos Amém. para a vida dos nossos esposos, Aleluia. filhos, netos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós Em nome de declaramos que as Jesus. cadeias caem, que os demônios recuam, na autoridade do nome Em de nome Jesus, de na Jesus. autoridade do nome de Jesus. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, nós Em nome de declaramos que Jesus. eu e minha casa servimos ao Senhor e Em que nome nenhuma de das suas Jesus. promessas vai ficar sem se cumprir na Nenhuma das nossa suas família, promessas. porque nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua presença, nós cremos no Deus que liberta, no Deus que abre portas, no Deus que quebra muralhas, no Deus que, assim como Paulo e Silas estavam meia-noite cantando e louvando e adorando o teu nome, e as cadeias se romperam, as cadeias se rompem dentro da nossa Em casa. nome Vamos de declarar Jesus. Isaías 45:2? Em nome de Jesus. Vamos. Isaías 45:2. 45:2. Pode declarar, pastora Lloyd. 45:2. Vai diante de mim, endireita os caminhos tortuosos, Uhum. quebra as portas de bronze e despedaça os ferros de ferro. Pode declarar. Eu irei diante de ti, e Aleluia. endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia! E se darei e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Glória a Aleluia! Deus. Lembra Eu, aquele dia lá que nós falamos do nome? Está aqui o nome. Te chama sim. pelo teu nome. É, tremendo isso aí. Mais um versículo tá ali, 45. tá? Deus é especialista em abrir caminhos. Onde há muros, ele destrói resistências espirituais para nos conduzir em plena vitória. Amém? Aleluia.